Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Começamos mais Universitária Esportiva. E ao meu lado ela, Neila do Rego Monteiro. E ao meu lado, Emanuele Madeira. E no boletim esportivo de hoje, novidades sobre o badminton, as competições no Pan-Americano Júnior, que está acontecendo no Canadá, e o Momento Olímpico, onde a gente vai fazer as análises dos esportes que o Brasil vai competir a partir de amanhã e nesse final de semana. E ainda tem o Bola na Rede com os resultados claros dos jogos de ontem e as rodadas do final de semana. Então fique sintonizado que o Universitário Esportivo está no ar. Quanto você pagaria para assistir 6 bandas numa noite? The Rockers apresenta Quanto Vale o Show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto. Você entra de graça, as bandas tocam e diz quanto valeu o show. Com as bandas New World, Estro, Chip, V-Road, Trinco, BR-316. Quanto vale o show na Tenda Alternativa dia 4 de agosto? Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. E ontem tivemos mais competições no Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton. As disputas começaram ao meio-dia com a vitória de Juliana Silva e João. Eles conseguiram passar as quartas após vencer os canadenses Jadon Tsang e Valéria Van por 3-0. Mas a disputa da semifinal com os americanos Eric Dong e Cassandra Yu perderam por 2-0. Outra dupla brasileira que contava com uma piauiense em quadra foi Sônia Valéria Lima e Pietro Salgado, que acabou também parando nos americanos e não conseguiu a classificação. E a piauiense Tainara Silva também jogou ontem fazendo dupla com Kelson Oliveira. Na disputa por vagas nas quartas, venceram os peruanos Takeshi Isa e Valéria Fukuhawa por 3-0. Mas não conseguiram passar para as semifinais porque não venceram no segundo jogo do dia. Os canadenses Anson Lee e Gisele Chan, que fizeram 2-0. E a dupla piauiense, formada por Fabrício Farias e Samia Lima, jogou contra os americanos Raymond Chen e Stefan Yu e venceram a partida por 2-0. Com o resultado, a dupla piauiense participa da semifinal que acontece hoje às 17 horas. Ontem ainda tivemos Tainara Silva e Vera Guedes disputando vaga nas quartas de final com as canadenses Kylie Cheng e Jenna Wong, que perderam por 2-0. A última a jogar foi Juliana Vieira, que enfrentou a canadense Jessica Cheng para alcançar a semifinal na modalidade simples feminino da categoria sub-11, mas acabou sendo derrotada facilmente. Nas disputas de ontem, 3 piauienses se classificaram na simples. Sânia Lima, que joga contra a canadense Jeslen Carro. Fabrício Farias, que duela com o americano Derek Hu. E Samia Lima, que vai enfrentar a americana Karen Na. Hoje acontecem as disputas na modalidade dupla simples. Sânia Lima e Juliana Viana jogam às 14h30 contra as canadenses Ashley Cheng e Jenny Fan. Quem também tenta a classificação vai ser Samia Lima, que joga na categoria sub-13, e Francielton Farias, que faz dupla com Luiz Martins, para enfrentar os mexicanos Ramon Garrido e Daniel Martínez. Lembrando que o Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton está acontecendo no Canadá e vai até domingo. E no primeiro dia de treino para o GP da Hungria, o inglês Lewis Hamilton foi o mais rápido nas pistas, com o tempo de 1 minuto 22 segundos e 821 centésimos, e liderou uma dobradinha da McLaren com Jason Button fazendo o segundo melhor tempo. O líder do campeonato, Fernando Alonso, veio logo atrás colocando a Ferrari na terceira posição. Já o brasileiro Felipe Massa teve um bom desempenho e fez o 7º melhor tempo, ficando 1 segundo atrás de Hamilton. A Red Bull, por sua vez, não se destacou no treino dessa sexta com posições discretas. Mark Webber ficou em 13º e Sebastian Vettel ficou somente em 15º. O 4º melhor tempo ficou com Nico Rosberg, da Mercedes, que fez 1 minuto 23 segundos e 628 centésimos, enquanto seu companheiro de equipe Michael Schumacher fez 1 minuto 23 segundos 845 centésimos, ficando em sexto na sessão de hoje. Já Bruno Senna não participou do primeiro treino livre e deu lugar a Valtteri Bottas, que ficou em 9º lugar. Pastor Maldonado, por sua vez, ficou em 11º. Lembrando que amanhã é o último treino classificatório da corrida que acontece no domingo.
No início dos anos 2000, o curitibano Maurício Shogun foi apontado como uma das maiores revelações do MMA com suas atuações e cinturões no Pride. Mas quando foi pro UFC, passou a alternar altos, que incluem um cinturão, e baixos. Mas Ultimate não desiste dele. Dana avisou que ele pode ter mais uma chance de disputar o título do evento. O presidente anunciou que se ele vencer e convencer contra Brandon Vera na luta principal do UFC Fox 4, em 4 de agosto, vai poder enfrentar o dono do cinturão, seja ele o atual campeão John Jones ou o Dan Henderson, que se enfrentam no UFC 151 em setembro. O primeiro motivo é a falta de opções. Depois de conquistar o título, John Jones encerra a fila de principais desafiantes do meio pesado com Dan Henderson. Já passou por Shogun, Rampage Jackson, Lyoto Machida e Rashad Evans. Com nenhuma grande novidade na categoria, chegou a hora da fila recomeçar. O segundo é que, apesar de vir de uma derrota, foi a derrota, né? Depois de vencer Forrest Griffin no UFC Rio 1, Shogun vem da épica luta contra Dan Henderson no final do ano passado. Depois de apanhar muito no primeiro e no segundo round, equilibrar no terceiro e virar no quarto e no quinto, acabou derrotado, mas saiu alto do octógono por essa reviravolta. Mas a grande dúvida agora é saber se ele aproveitará essa chance, se vai chegar focado e bem preparado. Pois ele vai ter seu principal rival por essa vaga no mesmo evento. No mesmo anúncio, Dana White explicou que se Shogun perder ou tiver uma atuação pouco satisfatória, o vencedor de Lyoto Machida e Ryan Bader vai ficar com o title shot. O desafio para isso não é dos maiores. Brandon Vera está longe de ser dos mais qualificados rivais, mas ter seus adversários no encalço pode pesar. Essa luta do Shogun com o Dan Henderson, que o Shogun foi uma luta dividida, aliás, não foi em decisão unânime, não foi dividida, foi decisão unânime dos juízes, mas quem assistiu a luta, o próprio John Jones, disse que quem tinha vencido a luta foi o Shogun. Ele apanhou muito no primeiro e segundo round, no terceiro ele realmente conseguiu equilibrar, no quarto e pro quinto o Dan Henderson não apareceu, o Shogun que montou no Dan Henderson e passou os 5 minutos dando muita porrada nele, então não tinham que discutir, ele estava merecendo de novo disputar esse cinturão, quem sabe. Mais uma vez o cinturão volta para a cintura do Maurício Shogun e volta para um brasileiro. E a Universidade Esportiva volta já. Dia 18 de agosto, na Tenda Alternativa, duas maiores bandas de reggae do Piauí. Rega Planta, Coxá. A ilusão da cor é sempre misto. Rega Planta e Coxá. Sábado, dia 18 de agosto. Rega Planta e Coxá. Na Tenda Alternativa. Participação: DJ André Lima e DJ Zezinho. Informações: 9914-6495. Apoio FM Universitária. Universitária Esportiva. Momento Olímpico. Universitária Esportiva, nas Olimpíadas 2012. Olá, eu sou Sara Menezes. Vocês que escutam FM Universitário, gostariam muito que torcessem por mim nas Olimpíadas de Londres. Estarei lutando no dia 28. Torçam por mim, vibram bastante e corrente positiva. Acredito que vai dar tudo certo. Muito obrigada. E tá aí mais uma vez Sara Menezes pedindo a torcida dos piauienses para a luta dela ela que já vai lutar amanhã às 5h30 da manhã. A gente vai falar da luta dela, já saiu o chaveamento ontem. Vocês vão ver quem vai ser a primeira adversária da Sara e as próximas, claro, que quando ela passar. Mas vamos começar o nosso momento olímpico de hoje falando dos jogos de ontem. E vamos falar do jogo do Brasil, que não foi fácil, mas a seleção brasileira afastou a zebra em sua estreia nos Jogos Olímpicos. Contra o Egito, o time do Brasil marcou 3 gols no primeiro tempo e, após um apagão no segundo, saíram com a vitória apertada por 3-2. Mas com o resultado, o Brasil começa com o pé direito a caminhada pela medalha de ouro inédita após 11 tentativas frustradas em Olimpíadas. Com 3 pontos ganhos, o Brasil lidera o grupo C ao lado da Bielorrússia, que venceu a Nova Zelândia por 1-0. Com ótima atuação de Oscar, que deu 2 assistências, e gols de Rafael, Leandro Damião e Neymar, o Brasil mostrou certo desleixo e quase levou o empate a um jogo que parecia ganho com 3-0 no placar no primeiro tempo.
O Egito é o terceiro no grupo sem nenhum ponto ganho. Aos 15 minutos, a seleção brasileira sofria com pressão egípcia, mas abriu o placar com Rafael em bonita jogada. 10 minutos depois, Oscar, de novo, ganhou da marcação na velocidade e fez cruzamento perfeito por entre os zagueiros para Damião ampliar. Aos 29, Hulk cruzou e Neymar marcou o terceiro de cabeça. E foi o Egito que no segundo tempo acabou acordando. Aos 6 minutos, o Emad Mateab chutou forte na trave. Foi um dos primeiros momentos que o Egito mostrou que ainda estava no jogo. No rebote, a Botrica tirou do goleiro Neto e descontou o placar. O gol acordou o Brasil, mas não foi o bastante para empurrar a seleção canarinha, que claramente estava satisfeita com a vitória parcial. E a postura mostrou-se arriscada aos 30 minutos, quando o Sala driblou o zagueiro Juan e matou o goleiro Neto com um chute no canto. O Brasil que mais um jogo, parece que começa o jogo bem e vai morrendo ao longo. Uma coisa que a gente não queria ver nas Olimpíadas, principalmente no jogo de estreia contra o Egito. O Egito que não tem tradição no futebol mundial, muito menos nas Olimpíadas. Um time, tudo bem que hoje ele é no ranking da FIFA, ele é considerado a melhor seleção africana, mas a gente esperava que fosse um jogo fácil. No começo do jogo a gente viu 3-0, a torcida brasileira estava muito feliz, realmente esperando que fosse um sinal de que o time masculino fosse bem nas Olimpíadas, quem sabe trazer um ouro, porque medalha de prata e de bronze a gente já tem 2 em cada uma e não prata, quer mais. 2 de bronze, tá na hora de chegar o ouro. Só que a seleção mostrou ontem um futebol muito abaixo do esperado, principalmente no segundo tempo, desde quando permitiu que o Egito encostasse e desse uma pressão muito forte, fizesse uma pressão muito forte em cima dos setores de marcação do Brasil. O Brasil não estava conseguindo sair com a bola. Agora, algumas pessoas ontem via Twitter, algumas pessoas criticaram, acharam exagerado dizer que o Brasil foi o Atlético Goianiense da rodada, mas conseguiu abrir uma boa vantagem e depois foi deixando o adversário chegar perto no placar, encostar no placar. O Oscar foi um grande destaque. Vai ser muito difícil o Paulo Henrique Ganso voltar para a seleção depois da atuação do Oscar. O Mano Menezes que já falou que, claro, o Oscar fez uma ótima atuação, mas ele espera que o Paulo Henrique Ganso esteja pronto para, caso precise, estar em campo. E a imprensa que também já fez altos elogios para o Oscar e, claro, minimizou o Neymar que era considerado um dos melhores jogadores da seleção, que estava no foco há muito tempo, e o Oscar ontem mostrou que a seleção não é o Neymar. E vamos continuar. E a bicampeã olímpica na década de 20, a seleção do Uruguai retornou aos Jogos Olímpicos após 84 anos, com vitória. Pela primeira rodada do torneio em Londres, a seleção celeste saiu atrás, mas conseguiu buscar a virada para vencer os Emirados Árabes Unidos por 2-1. O gol da virada foi marcado pelo reforço do Botafogo, Lodeiro. A partida começou movimentada com boas chances para os dois lados logo nos 10 primeiros minutos de jogo. Mas quem abriu o placar foi a seleção árabe, com um belo gol. Aos 22 minutos, Ismael deu belo passe para Mata, que driblou o goleiro Campana e abriu o marcador. Em desvantagem, o Uruguai ainda tomou 2 sustos com os Emirados Árabes, obrigando 2 boas defesas de Campana, mas conseguiu buscar a igualdade ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, com a cobrança de falta, o camisa 10 uruguaio Ramírez deixou tudo igual. Na volta do intervalo, o Uruguai conseguiu a virada logo com 10 minutos. Nicolás Lodeiro, de primeira, colocou no canto, dando à sua seleção a vantagem de ser mantida até o final. Na segunda rodada do Grupo A, o Uruguai volta a campo para enfrentar o Senegal no jogo de domingo às 13 horas. Já os Emirados Árabes encaram a dona da casa, a Grã-Bretanha, no mesmo dia às 15h45. Um bom jogo ontem entre o Uruguai e Emirados Árabes. Eu acho que todo mundo que estava assistindo levou um susto, todo mundo esperando alguma coisa do Uruguai, que foi, vamos lembrar, o Uruguai que vem fazendo ótimas campanhas, foi 4º colocado na última Copa do Mundo, então todo mundo esperava que ele conseguisse controlar o jogo. E quando a gente viu, que estava assistindo o jogo, quando eu vi gol do Emirados Árabes, eu vi, gente, como assim o Uruguai levou gol? Mas realmente o jogo foi muito bom, as duas seleções jogaram muito bem, e o Uruguai, com o tempo, acabou mostrando que tinha força, ele tem força, também é um forte candidato a levar uma medalha para casa também. Vamos ver o próximo jogo aí, como é que vai ser. Agora, ficar de olho também no Soares que ontem fez uma boa partida, mas não deixou de dar aquela velha cutucada nos adversários sem
é possível que ele termine não jogando as 3 partidas da fase principal de grupos, porque ontem ele já foi afoito o suficiente para poder ter pego um cartãozinho ali a mais. Na verdade, os jogos de ontem tiveram uma pegada mais forte. Parece que o futebol masculino começou com tudo. A gente vai já falar do jogo da Coreia do Sul e alguém lembra? Ninguém. O jogo da Coreia do Sul teve ontem, teve jogador expulso. A gente vai já falar, o jogo tá aqui, a gente vai já falar. Teve jogador expulso, entrada muito forte. Vamos ver como é que vai ser. E a Bielorrússia bateu a Nova Zelândia por 1-0 e não deixou a seleção brasileira abrir vantagem na liderança do grupo C. O gol bielorrusso saiu já nos acréscimos da primeira etapa. A seleção teve escanteio pelo lado esquerdo e o cruzamento foi feito na segunda trave. O goleiro O'Keefe tentou afastar de soco, mas furou na saída da meta. Com isso, Dimitri Baga não teve nem que pular para desviar a bola e com a meta livre marcou o único gol da partida. E como a gente falou, a Bielorrússia tá com os mesmos 3 pontos do Brasil, mesmo saldo de gols, já que o Brasil estava ganhando de 3-0, acabou deixando o Egito fazer mais seus gols, e o Bielorrússia, que é o próximo adversário do Brasil, e já a gente vai falar sobre esse jogo que vai acontecer no domingo. Continuando com os jogos de ontem, e bastaram 3 jogos no início do torneio de futebol para a Olimpíada de Londres ter a primeira grande zebra. Credenciada a medalha pelo melhor momento da modalidade na história do país, a Espanha perdeu para o Japão, isso mesmo, por 1-0, em jogo que o placar acabou sendo pequeno. A equipe da Ásia, com um jogador a mais, por todo o segundo tempo criou as melhores chances e por pouco não ampliou. Com o resultado, o Japão repete o feito estabelecido em Atlanta em 1996. Na abertura da Olimpíada, a seleção surpreendeu ao vencer o Brasil, então campeão mundial, como a atual equipe espanhola, também por 1-0. Naqueles jogos, mesmo com as 2 vitórias no grupo, os asiáticos acabaram eliminados para o Brasil e Nigéria pelo saldo de gols. Já a Espanha se serve de consolo para a torcida dos atuais campeões, estreando a competição com derrota por um azarão, lembrando a Copa do Mundo de 2010, quando perdeu para a Suíça no primeiro jogo e teve o título. O gol dos japoneses saiu aos 33 minutos com Ojigarra, que bateu o escanteio, e Otsu escapou no meio da área para chutar no canto. As coisas ficaram ainda mais difíceis para a Espanha quando o defensor Íñigo Martínez foi expulso ainda antes do intervalo. Na segunda etapa, foi o Japão quem seguiu criando as melhores chances. E na próxima rodada, o Japão pega a seleção de Marrocos às 13 horas, enquanto a Espanha faz jogo diante do Honduras. A gente está sem a tabela aqui, mas se eu não me engano, a partir das 15h45 o jogo da Espanha. Lembrando, só reforçando, os próximos jogos do futebol masculino acontecem todos no domingo e o do feminino acontecem já amanhã, no sábado. A gente também vai falar sobre isso. E anfitriã dos Jogos Olímpicos, a seleção da Grã-Bretanha tropeçou na estreia do torneio de futebol da competição. Jogando no Old Trafford, estado do Manchester United, a equipe da casa saiu vencendo o Senegal por 1-0, mas cedeu empate por 1-1 no fim. O veterano galês Craig Bellamy, do Liverpool, abriu o marcador, mas Konate empatou já na parte final do duelo. E a partida marcou o retorno da seleção britânica à Olimpíada depois de 52 anos. A última vez que a equipe bicampeã olímpica figurou na Olimpíada foi em 1990 e jogou a competição em Roma. Nessa edição, a Grã-Bretanha conta apenas com jogadores ingleses e galeses. Escócia e Irlanda do Norte não cederam atletas por questões políticas. E apesar do empate, o confronto teve um gosto especial para boa parte dos torcedores que compareceram ao Old Trafford. Isso porque Ryan Giggs, jogador com o maior número de partidas com a camisa do Manchester United e um dos maiores ídolos da história da equipe, esteve em campo durante os 90 minutos. Ryan Giggs, que na verdade eu acho que vai ser uma das únicas causas dos torcedores irem assistir o jogo da Grã-Bretanha. E pela segunda rodada do Grupo A, a Grã-Bretanha enfrenta os Emirados Árabes Unidos no estado de Wembley, em Londres, no domingo às 15h45. No mesmo dia local, Senegal duela com o Uruguai às 13 horas. No segundo jogo do Grupo B, a seleção da Suíça, que também disputou a última Olimpíada em 1928, voltou aos jogos com um empate por 1-1 contra o estreante Gabão. Os suíços abriram placar de pênalti com Mehmed logo aos 5 minutos de jogo, mas cederam a igualdade no primeiro minuto da segunda etapa. Aubameyang marcou. Após o empate no jogo de abertura da chave, as 4 seleções ficam empatadas com 1 ponto na tabela de classificação. Na próxima rodada, a Suíça encara a Coreia no domingo às 13h15. O Gabão joga contra o México no mesmo dia às 10h30.
E o grande evento dos Jogos Olímpicos de Londres de hoje vai ser a cerimônia de abertura da competição. O show, que vai ser comandado pelo diretor de cinema Danny Boyle, começa às 5 da tarde. A cerimônia, que envolve cerca de 10 mil pessoas e conta com um orçamento de 33,2 milhões de euros, tem como objetivo narrar parte da história do Reino Unido desde a pacata vida no campo até o frenético ritmo das suas modernas metrópoles. A obra A Tempestade, de William Shakespeare, também serviu de inspiração para a criação desse espetáculo. Para manter o mistério, um vídeo que mostrava imagens dos ensaios da cerimônia de abertura foi retirado pelo YouTube sob justificativa de que o mesmo violava a propriedade intelectual do Comitê Olímpico Internacional. Lembrando que uma das regras do Comitê Olímpico é sem vídeos de qualquer evento das Olimpíadas publicado, e não pode ser publicado nada se não for oficial da organização, ou seja, nada no Twitter, Facebook, YouTube, nem foto nem vídeo. Por isso, ainda mais essa restrição. No entanto, eu creio que é uma aposta quase certa de quando apagarem as luzes no estádio, todas aquelas milhões de luzinhas vermelhinhas, brancas, vão dar um colorido todo especial, porque não tem quem vá para uma cerimônia dessa e não queira trazer a sua recordação pessoal. Se vão postar ou não, aí é uma outra circunstância. E de acordo com o que afirmou o escritório britânico de meteorologia Met Office, a probabilidade de precipitação durante a cerimônia gira em torno dos 20%, ou seja, quem estiver assistindo a cerimônia pode ter emoção a mais. A gente já sabe, pelas corridas de Fórmula 1, a gente já sabe como é que funciona esses circuitos de chuva. Eles colocam 20%, mas se a gente não colocar uns 45%, é bom o pessoal levar uma capa de chuva e proteger suas câmerazinhas, porque certamente deve chover. E vamos começar agora de vez falando da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Vamos começar com tiro com arco. O representante é Daniel Xavier, que no ano passado era médico veterinário e fazia malabarismo para reservar 4 horas do seu dia, 3 vezes por semana, para treinar com seu arco e flecha. Por meio de um projeto do Comitê Olímpico Brasileiro, em parceria com a Confederação Brasileira de Tiro com Arco, que formou a primeira seleção permanente do esporte, reunindo 5 homens e 5 mulheres em um centro de treinamento em Campinas, ele entrou no esporte. Lá, Daniel e seus companheiros treinam de 7 a 8 horas diárias, 6 vezes por semana. No ano passado, ele ficou em 5º lugar nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e conquistou a 5ª colocação na fase classificatória em etapa da Copa do Mundo nos Estados Unidos, além de um 9º lugar na final. Em 2008, foi para os Jogos de Pequim como atleta suplente. Dessa vez, o atleta principal, único representante do Brasil no esporte. Em Londres, ele sonha alto. E o arqueiro já estreou hoje no jogo às 5h30 da manhã na prova classificatória. Quem estava acordado viu. E ele não foi tão bem, para quem não viu. O primeiro brasileiro a competir em um esporte individual nos Jogos de Londres, o Daniel Xavier ficou em 55º lugar no ranqueamento do tiro com arco. Agora ele vai enfrentar o polonês Rafał Dobrowolski na primeira prova classificatória, que vai ser na segunda-feira. Daniel somou 653 pontos após disparar 72 flechas. Já seu adversário na próxima etapa da competição alcançou 672 pontos e ficou em 14º lugar. Com isso, os dois se enfrentam em uma disputa direta. Quem vencer se classifica para a segunda fase com 32 atletas. E a prova de ranqueamento ainda teve um recorde mundial. O coreano Dong Hyun somou 699 pontos em 72 flechas e bateu a melhor marca do mundo, que era dele, 696. O segundo colocado, Bum Min Kim, também superou a antiga pontuação com 698 pontos, mas foi batido pelo compatriota. No ranqueamento por equipes, a Coreia do Sul também bateu o recorde mundial com 2.087 pontos em 216 flechas. A França terminou em segundo com 2.021 e a China em terceiro com 2.019. Já tivemos problemas também em Londres na primeira prova. Para quem não sabe, a primeira prova, que é a prova de ranqueamento de tiro com flecha, ela é fechada. Não é aberta porque é só de classificação, prova individual, cada um atirando 72 flechas. Quem fizer mais pontos vai fazer no ranqueamento para fazer a chave de pra quem vai enfrentar quem na próxima etapa. Só que a maioria das pessoas que estavam na Inglaterra, 50 pessoas que estavam na Inglaterra não sabiam e compraram ingressos para a prova. Claro que compraram ingressos falsificados, ou seja, eles não entraram para assistir a competição. Foi um problema? Claro que foi. A organização já avisou que eles não tiveram nada a ver com essa venda, porque, enfim, eles já tinham proibido essa entrada porque é proibido nas Olimpíadas.
E falar também do que acabou sendo o primeiro, o coreano Dong Yun-in, ele que é um dos melhores e, para quem não sabe, ele é parcialmente cego. Ele tem 20% da visão direita e 10% da visão esquerda. Ou seja, uma pessoa com deficiência dessa tá sempre batendo o próprio recorde dele é uma coisa incrível. Então a gente já sabe quem é que é o favorito do tiro com arco. E nessas Olimpíadas a gente vê um crescimento quanto a pessoas que possuem uma parcial, ou no caso do Oscar Pistorius, que é biamputado, começar a competir de igual para igual nas Olimpíadas sem o menor problema. O Oscar Pistorius, que bateu muita gente aí nas pistas, e já foi. Tem um Oscar Pistorius. O Oscar Pistorius que vai participar das Olimpíadas e das Paralimpíadas. E agora tem o Dong Yun-in, que também somou mais um recorde para ele. Então, assim, daqui a uns tempos, quem sabe a gente não vai ter uma fusão da Paralimpíada com a Olimpíada. Isso é uma coisa bacana de se ver. Aí vamos continuar falando do Brasil. Agora vamos falar do esporte mais tradicional, do esporte favorito dos brasileiros. Vamos falar do futebol. Vamos falar do futebol feminino. A seleção brasileira feminina de futebol que já estreou com vitória nas Olimpíadas, vencendo Camarões por 5-0. Amanhã enfrenta a Nova Zelândia, que fez o jogo de abertura dos Jogos de Londres com a Grã-Bretanha e acabou perdendo por 1-0. A seleção neozelandesa, que faz sua segunda Olimpíada e participou da Copa do Mundo de 2007 depois de 16 anos sem participar. Nos Jogos de Pequim 2008, o time só conseguiu um ponto com um empate por 2-2 com o Japão. Um jogo que a gente realmente espera também que a seleção feminina não tenha grandes dificuldades, ainda mais depois dessa apresentação impecável que foi o primeiro jogo e com excelentes jogadores que a gente sabe que tem. Seleção neozelandesa, seleção a gente conhece pouco, mas é uma seleção fraca e sem tanta tradição no esporte. Vamos esperar, claro, mais uma vitória do Brasil para continuar com essa briga agora pela medalha de ouro, porque medalha de prata a gente já tem. E no masculino, a seleção também estreou com vitória, mas não tão bem quanto se esperava. A gente já falou, o Brasil acabou vencendo o Egito por 3-2, mas estava vencendo o placar e acabou deixando o Egito fazer 2 gols. No domingo, o time do Mano Menezes joga com a Bielorrússia às 11 horas. Antes das Olimpíadas, o último jogo tinha sido contra a Lituânia, onde a partida terminou empatada em 1-1. Mais um time, a Bielorrússia, que de vez em quando aparece em Copa do Mundo, aparece em Olimpíadas, mas não se destaca, não tem tradição. Mais um jogo que a gente espera que a seleção masculina se saia bem e que não aconteça o que aconteceu no jogo de Egito, contra o Egito. E vamos seguir aqui, vamos começar a falar sobre o basquete. Vamos começar com o basquete masculino, que tem sob seu comando o técnico Rubem Magnano, campeão olímpico com a Argentina em 2004. O basquete masculino brasileiro não é mais tão dependente dos chutes de 3 pontos e das infiltrações no garrafão. Podemos dizer que a seleção chegou a um nível esperado de qualidade técnica, dentro da quadra com jogadores, quanto à beira dela com a comissão técnica. A seleção conta com armadores como Marcelinho Machado, Raulzinho e Larry Taylor, que fazem uma boa transição de bolas, e tem alas que chutam bem e são habilidosos, como Marquinhos e o Guilherme Giovannone. Nenê, Leandrinho, Thiago Splitter e Anderson Varejão enfrentam semana após semana os melhores jogadores do mundo da NBA. Alex Garcia é outro que já esteve lá e agora é um dos nomes mais importantes do NBB. Isso sem contar com o talento de Marcelinho Huertas, titular absoluto no Barcelona. E o primeiro lugar da competição pouco deve mudar, já é 50% norte-americano. O time brasileiro entra em quadra domingo às 7h45 da manhã contra a seleção australiana. A equipe australiana vai ter no armador Patrick Mills, com sua experiência de NBA, o principal comandante do time em quadra, segundo Williams. Mills deve formar backcourt ao lado de Joe Ingles, que joga na Europa e também está acostumado a enfrentar rivais fortes. O backcourt é o lançamento ali na ponta da quadra, na ponta do garrafão. É pra já fora, onde você vai fazer toda aquela a parte de entrada até você chegar na cesta. E o time tem problemas no banco. Um dos principais jogadores da equipe ainda se recupera de lesão.
conta com um ponto negativo também com a inexperiência dos armadores. Porém, é um time fechado e é preciso que o excesso de confiança brasileira não entre em quadro para jogar e não atrapalhe o jogo da seleção. Olhando o grupo B, o Brasil vai disputar uma das 4 posições para as quartas de final. A Austrália dificilmente sobrevive ao grupo com Espanha, Brasil e Rússia. Lembrando que o grupo B ainda tem China e Grã-Bretanha. Brasil que já fez um amistoso esse ano com a Austrália, justamente no preparatório para as Olimpíadas. E, claro, o Brasil foi bem, então a gente espera que o jogo não seja difícil, seja mais um jogo tranquilo, que dê para o Brasil levar o segundo jogo e focar nas últimas fases da competição. Talvez realmente nesse grupo B o bicho-papão seja a Espanha, que já tem um time bem mais forte. O Brasil também não está deixando nada a desejar. Certamente o time da Rússia também vai chegar, então as apostas para esse grupo B: Brasil, Grã-Bretanha, Rússia e Espanha. E vamos falar da seleção feminina de basquete, que tem 4 participações em Olimpíadas, conseguindo uma medalha de prata em Atlanta e um bronze em Sydney. Nas últimas competições do Campeonato Sul-Americano, em 2010, o time foi medalha de ouro. Já no Pan-Americano de Guadalajara, no ano passado, as meninas da seleção ficaram com bronze. O atual time não vem de uma boa fase de preparação, perdeu alguns amistosos e não está se apresentando bem. Mas, por incrível que pareça, nos 2 últimos jogos preparatórios contra a China e a Croácia, o time acabou se mostrando mais organizado e conquistando a vitória. O primeiro adversário da seleção feminina de basquete é a França, que participou a última vez de uma Olimpíada em Sydney em 2000. E foi justamente nessa Olimpíada de Sydney que a França conquistou o seu melhor resultado em Olimpíadas, um 5º lugar. Lembrando que no último amistoso o Brasil perdeu para as francesas. Depois dos últimos amistosos do Brasil, a gente espera que o time se apresente bem no primeiro jogo. A gente que não estava tão confiante quanto essa participação feminina no basquete, mas nos últimos 2 jogos, mais uma vez, por incrível que pareça, com a saída da Isiane, parece que o time ficou organizado, um pouco mais focado, bem mais preocupado. Vamos ver, quem sabe dessa vez o Brasil ganhar na França, porque o Brasil no basquete feminino ele vai precisar realmente dessas vitórias de grupo, porque passar da fase de grupo já vai ser complicado, imagina lá na frente. Seguindo, a equipe de handebol do Brasil estreia amanhã às 10h30 contra a Croácia. A Croácia que tem sua melhor classificação de mundiais justamente no Mundial do ano passado, que aconteceu no Rio de Janeiro, onde ficou em 7º lugar. No Mundial que o Brasil venceu a Croácia por 32-31 na disputa de 5º a 8º lugar, quando a seleção feminina acabou conquistando a 5ª colocação. Que é a melhor colocação do Brasil em mundiais. É um jogo, o Brasil sempre, Croácia ainda, claro, é um dos times mais fortes do grupo do Brasil. No grupo do Brasil, times fortes Brasil que com certeza consegue uma das vagas de classificação, é certeza absoluta que as meninas estão na próxima fase. Rússia, que também vai ser um adversário um pouquinho mais difícil, e a Croácia, mas o Brasil já tem o costume de enfrentar a Croácia. Tem um pouquinho de dificuldade às vezes, mas eu acredito que vai conseguir uma vitória, nem que seja uma vitória apertada de 1-2 pontos, mas vai conseguir. As meninas que fizeram um ótimo preparo antes das Olimpíadas, lembrando, foram 16 jogos e não foram 16 vitórias, mas foram 14 vitórias, se eu não me engano, e 2 empates, justamente contra a melhor seleção do mundo, a Noruega. Então, vamos apostar que o Brasil sai dessa fase de grupos, vai para a classificação e quem sabe essa medalha no handebol vem. Não é difícil da gente acreditar nessa medalha do handebol, justamente por conta desses últimos resultados. Foi um pré-olímpico muito bem feito, foi uma fase de amistosos também muito bem preparada, não foram seleções, não foi qualquer seleção, elas enfrentaram seleções fortes, seleções tradicionais. As meninas enfrentaram as melhores seleções do mundo no handebol, enfrentaram Noruega, a Suécia, que na Europa, claro, ainda é uma seleção baixa, mas comparada às seleções sul-americanas, é uma seleção forte. Dinamarca, então a gente também tem que lembrar que tem França, o Brasil que nas últimas competições que não ganhava da França de jeito nenhum, já ganhou da França. Tem Espanha que acabou batendo a gente no Mundial, mas dessa vez se o Brasil encarar a França, tenho certeza que não vai ter gol aos 30 segundos finais de jogo. Vamos apostar nas meninas. O Morten, que há muito tempo vem fazendo um trabalho maravilhoso, há 3 anos vem fazendo um trabalho maravilhoso com a seleção, e com certeza essas meninas vão conseguir trazer um bom resultado para o Brasil no handebol. O Brasil que não se destaca tanto no handebol nas Olimpíadas. E uma diferença entre os amistosos da seleção de handebol e da seleção de basquete feminino foi justamente a escolha das seleções.
Enquanto o basquete feminino jogava contra o Chile, jogava contra a Austrália, que são sem tradição, pouco as meninas tiveram uma experiência para poder realmente ver como seria o clima da Olimpíada, diferentemente da preparação do handball. Na verdade, eu acho que é isso que está faltando às seleções brasileiras. Vamos falar também do futebol. A maioria dos técnicos fica com o medo de acabar saindo, como estava a situação do Mano Menezes, já está pendurado há muito tempo, com muita gente já querendo que ele saia do comando, o Marinho que já está de olho nele, só esperando esse resultado. Então a maioria das confederações acaba escolhendo adversários mais fracos. Acho que não devia acontecer, ainda mais em preparo de Olimpíada, Copa do Mundo. Se você quer melhorar, vamos tentar enfrentar as melhores seleções, ver como é que está o resultado, porque contra as menores, o provável, claro, mas de vez em quando acontece as zebras, mas o provável é que você já vença. Pra que continuar jogando com um time que você já sabe que não vai te dar nenhuma dificuldade, que lá na frente, numa competição mundial, não vai acrescentar em nada pra sua preparação? Eu acho que a maioria das seleções devia seguir o exemplo da seleção masculina feminina, masculina não sigo o exemplo da seleção masculina de handball, seleção feminina de handball, que fizeram 16 amistosos maravilhosos, a maior parte deles, se eu não me engano, só foram 2 jogos contra seleções que não são tão fortes no handball, são seleções africanas, mas de resto, o Morten vem fazendo um trabalho maravilhoso e devia seguir de exemplo para os outros esportes. E seguindo, vamos falar. Na verdade, a gente tinha esquecido de anunciar, mas no Momento Olímpico também tem participação da nossa produtora e comentarista de vôlei, Naira Macedo, que está aqui e vai informar vocês sobre o vôlei, como vai ficar o Brasil, que também começa as competições amanhã, tanto do vôlei de quadra quanto do vôlei de praia. Bom dia, Naira. Bom dia, meninas, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas. Hoje começa oficialmente 5 da tarde, faltam poucas horas para a abertura oficial das Olimpíadas. Eu tô nervosa, ansiosa, acho que já tem um mês. Mas acho que no nosso caso já faz muito mais tempo, né? Estamos há 4 anos esperando essas Olimpíadas, sempre esperando. Então, vou falar hoje, não tem muito o que falar, porque a competição não começou, mas eu vou falar sobre os chaveamentos, tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra. Eu vou começar falando sobre o voleibol feminino, que é o que todo mundo tem sempre mais esperança e desconfiança. Por quê? Porque ninguém consegue lembrar que as meninas são atuais campeãs olímpicas, ganharam em Pequim, levaram o ouro, mas todo mundo só lembra daquele 2004, aquela semifinal perdida para a Rússia, que estava com a classificação. Não sei porquê, também não vou mentir que eu também lembro desse episódio, mas enfim, as meninas são atuais campeãs olímpicas. As meninas também tiveram, assim como a seleção masculina, uma queda de rendimento, tiveram umas pedras no meio do caminho nesse ano de... pedras, e que pedras? No ano de 2012, mas tem uma boa equipe. Tem o Zé Roberto Guimarães, que pode estar aí levando sua 3ª Olimpíada. Ele levou uma como jogador em Atlanta. Vai já... O vôlei, pois é, no masculino em Atlanta, em 2008 como treinador em Pequim, e pode estar levando a 3ª experiência que não falta para essa equipe. O feminino e o masculino você entende os grupos, né? Então, os dois estão no grupo B, só que no chaveamento feminino tem um equilíbrio maior. O Brasil tá no grupo com a China, a Coreia do Sul, os Estados Unidos, a Sérvia e a Turquia. No grupo A tá a Argélia, a Grã-Bretanha, a Itália, o Japão, a República Dominicana e a Rússia. Sobre esse chaveamento, o que é que eu posso comentar? O Brasil vai enfrentar as maiores favoritas ao ouro olímpico, que é a seleção dos Estados Unidos. Eu não vou fazer maiores apostas quanto a isso, mas eu posso dizer que no grupo A a surpresa pode ser a Itália, porque tá a Rússia no grupo B. Eu acho que no grupo A, que tá a Itália e a Rússia, vai ser essa disputa de vaga na semifinal. E no grupo A vai ser Brasil e Estados Unidos. A partir disso eu já não posso fazer maiores apostas. Espero eu. Por grupo, vamos esperar o Brasil, tudo bem. No grupo, perder para os Estados Unidos, contanto que na final a gente surpreenda. É sempre mais gostoso. É sempre bom surpreender, agora tem que passar, né? Pra poder estar na final. Tem que passar pra estar na final. E aí, esse é o problema. Questão também que vale pro masculino. Por quê? Porque desde quando saiu o chaveamento, todo mundo disse que o Brasil caiu no tal grupo da morte.
Por que o Brasil caiu no grupo da morte? Porque no grupo B tem a Alemanha, os Estados Unidos, a Rússia, a Sérvia e a Tunísia. Grupo da morte por quê? Porque o Brasil também, para se classificar, vai ter que passar pelos Estados Unidos e pela Rússia, que são as maiores potências, também não esquecendo da Sérvia. A Sérvia que também na última década sempre figura entre as melhores seleções. Passam 4 seleções. São 5, só uma fica de fora. Só uma fica de fora. No grupo A tá a Argentina, a Austrália, a Bulgária, a Grã-Bretanha, a Itália e a Polônia. Sobre o grupo A, o que é que eu posso comentar? Quem pode surpreender é a Itália, de conseguir passar. Por quê? Porque a Polônia fez uma campanha impecável no ano de 2012 e todo mundo está esperando o quê? Que a Polônia fique lá na final, já esperando quem vai passar para enfrentá-la, né? Verdade, todo mundo já colocou a Polônia na final e está esperando quem vai ser o adversário. Está esperando os Estados Unidos ou o Brasil nesse Brasil, gente, vamos torcer. Exatamente, a gente não pode ser tão previsível assim quando se fala de Olimpíadas. Quem pode estar lá é a Itália e fazer aquele velho clássico do voleibol mundial, que é estar a Itália, o Brasil e os Estados Unidos. Aí, lembrando que a Polônia tem um grupo novo, os meninos não têm tanta experiência de campeonatos mundiais, essas equipes são tradicionais, é outro nível de competição, é uma competição que exige muito do psicológico desses atletas, então a gente pode esperar também uma surpresa em relação a isso. Mas que eu posso falar da seleção masculina de vôlei, da estreia, o feminino estreia amanhã, joga às 18 horas contra a Turquia. A seleção masculina de vôlei joga no domingo contra a Tunísia às 18 horas. Então a gente começa nesse final de semana a torcida rumo ao ouro. Brasil que venceu em 2004 em Atenas, o último ouro olímpico já vai fazer 10 anos. E ano passado, as últimas Olimpíadas, o Brasil perdeu para os Estados Unidos e ficou com a prata das Olimpíadas de Pequim. Então a gente pode esquecer todos esses passados olímpicos aí e esperar o ouro tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina. Vou dar um destaque aqui pro Giba, que teve um probleminha essa semana, que surpreendeu a todos com a possibilidade de não jogar, mas o Giba ele já estava na escalação dele como reserva tanto do Dante quanto do Murilo. Então, se ele não tivesse apto a jogar, ele já estaria no banco mesmo. Mas ele tá tudo ok, tá perfeito, tá lindo, vai jogar muito nessas Olimpíadas. E a Natália também. E vamos falar do vôlei de praia, porque também começa o vôlei de praia, que é maratona de vôlei de praia, que todo dia, a partir de amanhã, todos os dias, tem jogos de vôlei de praia. Até o dia 2 de agosto, vocês vão assistir 2 de agosto até a fase classificatória. Depois disso, continua. Nária, vamos falar quem é aqui no Brasil que tá estreando no vôlei de praia. Tem muitos jogos de vôlei de praia, jogo que é maravilhoso, eu sou suspeita pra falar. Mas assim, nas chaves que o Brasil tem, Brasil representando em várias chaves, e no masculino eu vou comentar pra vocês. O Brasil tá com o Alisson e Emanuel, os dois favoritíssimos ao ouro. Talvez não tenha surpresa, porque realmente essa dupla, eles fazem um trabalho impecável. Eles estão no grupo A. Quem pode surpreender eles é o Lupi e o Nicolai, que são os italianos, que estão no grupo A, podem ser a pedra no meio do caminho. E que na última competição em que participaram foi o grande embate. Foi o grande embate, é o clássico do voleibol, não porque é a Itália, mas é porque do vôlei de praia é um clássico, eles que se conhecem muito bem, principalmente o Alisson, que conhece muito bem o Lupi e o Nicolai. No grupo B, quem pode passar e ser o destaque do grupo são os americanos, os Rogers e o Della House. Podem ser o maior destaque do grupo B. O Rê não existe, viu, gente? O Rê não. No feminino, a Juliana e a Larissa também estão no grupo A. Elas vão estrear amanhã contra as africanas, não são maiores adversários, é um adversário muito forte. Quem pode chegar a atrapalhar um pouco, que no grupo tá as alemanhas e as checas, podem ser as alemãs. No grupo B, quem pode surpreender, que o grupo B é o mais forte no vôlei de praia feminino, porque tem a Su Yesheng das chinesas e a Vazina e a Vazakova, que são as russas. Então o maior duelo do grupo B pode ser entre as chinesas e as russas. E no grupo C, a Wash e a Mei, que segundo a própria Mei, elas voltaram. Gente, vocês entenderam o que é a rivalidade no vôlei de praia. A Mei chegou a dizer que voltou a treinar com a Wash para enfrentar a Juliana e a Larissa numa final olímpica, porque elas querem o ouro olímpico em cima da Juliana e da Larissa. Isso é incrível, gente. A gente pode esperar
um grande duelo. Eu separei aqui uma agenda. Lembrando que, por enquanto, Juliana e Larissa vão jogar juntas nas Olimpíadas. A gente espera na estreia e das Olimpíadas inteiras que elas continuem, que pela primeira vez, 3 Olimpíadas tentando, elas conseguiram jogar juntas nas Olimpíadas. Contrário da Washington também, que elas ganhando as nossas Olimpíadas, acabou os Jogos Olímpicos, a dupla se separa e elas entregam Adeus ao vôlei de praia, ao esporte. Eu separei aqui pra vocês uma agendinha de amanhã. Então, 1h30 da tarde, a Juliana e a Larissa vão estrear contra as africanas. Vai ser só as transmissões do Sport TV, não vai ser pela Rede Record. 4 horas da tarde, o Ricardo e o Pedro Cunha vão estrear contra os noruegueses. E eu separei o jogo também de estreia da Watch da MEI, que é contra as austríacas, às 19 horas, também transmitido pelo Sport TV. O vôlei de praia, que o Márcio Emanuel também fizeram amistoso essa semana. Eles jogaram contra a Venezuela, venceram por 2-0 já lá em Londres. O Brasil também no masculino fez um amistoso contra a Bulgária, venceu por 3-1, que a Bulgária tá no outro grupo, é um adversário considerável, porque a Bulgária já foi uma pedra no meio do caminho do Brasil nessa década. É uma grande promessa também. E aqui só fazer uma pausa para poder falar, porque o Rodrigo Antunes mandou mensagem aqui. Está ouvindo o programa, Rodrigo? Continue ouvindo o programa. Flávio Meirelles, nosso comentarista, que está em Luiz Correia, aproveitando a praia, o sol. El Bigodon. Gente, eu tenho que falar também. Também tá ouvindo o programa. Beijo, Flávio. Vamos mandar beijo também pro Eduardo Barros, que tá aqui na parada do CCE também ouvindo a gente. Dudu, um beijo grande pra você. Já que é momento Xuxa, deixa eu mandar um beijo aqui pro George, que tá comentando na nossa enquete aqui sobre qual esporte que vocês vão acompanhar nas Olimpíadas. E o Alan Isaías, que tá lá na Bolívia, escutando através do nosso site, também participando. Eles já votaram um no atletismo e outro no judô. E a gente tá esperando a participação de vocês. E paramos com os esportes coletivos e vamos começar com os esportes individuais. E vamos falar do judô, que não é esperança, é certeza de medalha pro Brasil. Certeza de medalha. E a gente vai começar falando de uma pedreira que o Felipe Kitadai vai ter de enfrentar. Ontem saiu finalmente o chaveamento olímpico na categoria do Felipe, que é o ligeiro até 60 quilos. São 37 judocas e ele saiu logo com o rapazinho da Mongólia, que é muito forte, o Davadorj, que sinceramente vai ser uma luta muito difícil. O Davadorj, eles já se enfrentaram uma vez há 2 anos atrás, vitória do Davadorj, e não vai ser muito fácil para ele. Lembrando que nessa fase do Felipe Kitadai perdeu, acabou, foi a mesma coisa que aconteceu com a nossa atleta Sara Menezes. Perdeu a primeira luta em Pequim, fora, viu, gente? Claro, porque se a gente for falar de Sara Menezes, tem muita gente pessimista quanto à chave, o que aconteceu na chave dela. No entanto, ao meu ver, foi a coisa linda de Deus o que aconteceu, porque simplesmente a Lina Dumitru, que é a atual campeã olímpica que ganhou em Pequim, ficou na chave B, e na chave A ela vai enfrentar diretamente a Tomoko Fukumi no cruzamento das chaves. Então, assim, a Sara já elimina uma das duas. Uma de muito, assim, ainda tem a Paula Pareto, que a Argentina ficou em 3º lugar, que também já vai ser eliminada. A cubana também já vai ser eliminada. Uma dessas 4, que são 4 grandes atletas, que são 4 grandes desafios em questão de Olimpíada, 3 delas a Sara já pode não ver no cruzamento final. Ou seja, as mais fortes adversárias da Sara Menezes com certeza não vão enfrentar a Sara, e ou seja, aumenta a chance de medalha da Sara. Com certeza, a Sara que vai enfrentar a vietnamita Ngoc Tuvan, que ninguém conhece muito bem. A Sara, ela Esse é o problema que já enfrentou essa vietnamita, mas ela não lembra bem o expedito, já discorda disso, acho que ela não enfrentou de forma alguma. De uma forma ou de outra, por via das dúvidas, é uma adversária desconhecida. Ela foi uma judoca convidada que entrou por conta das vagas restantes. São 19 judocas na chave da Sara Menezes, e o cruzamento que pode acontecer é a Sara vence a Ngoc Tu, encara a francesa
Laetitia Payet, vai cruzar certamente com a chinesa para poder pegar a outra adversária da chave D, que tem a Charlene Vansnick, que é a belga, e a Brigitte Ent, que foi convidada, a holandesa. Só que nessa chave tem a húngara, que foi quem retirou, que ganhou da Sara na Olimpíada de Pequim, que é a Eva Servanovic, que pode ser no caso, a adversária da Sara. Se a Sara chegar a pegar uma dessas, perdendo, que é uma coisa que não se imagina, pelo menos particularmente eu não imagino. E com esse chaveamento também, ninguém mais imagina que a Sara não consiga essas vitórias. Ela já vai para a repescagem e disputa o terceiro lugar. No entanto, saiu muito fácil para a Sara Menezes. A Sara tá com o ouro praticamente reservado. Se não o ouro, um pódio reservado para ela. Porque lá na frente só vai ter para ela ou Tomoko Fukumi ou a Alina do Mito. Eu aposto em uma dessas duas. É mais certo a Sara enfrentar a Tomoko Fukumi na final, para a disputa aí épica que todo mundo está esperando, que é realmente numa Olimpíada, uma final, a Sara Menezes e a Tomoko Fukumi, que são dois monstros na categoria até 48 quilos. Lembrando que a categoria da Sara até 48 quilos e a categoria do Felipe Kitadai até 60 quilos, gente, começa às 5h30 da manhã amanhã. Então acordem cedo, liguem as TVs e vão assistir os nossos dois brasileiros competindo lá em Londres. Para quem não sabe onde assistir, no CT da Sara Menezes vai estar aberto, os amigos, os familiares vão estar lá reunidos para assistir as lutas da Sara Menezes. E vamos continuar falando dos esportes individuais, porque amanhã, às 6 horas, começam as disputas da ginástica artística com Diego Hipólito, Sérgio Sasaki e Arthur Zanetti. Diego é a maior chance de medalha na competição, é bicampeão mundial no solo, participou das Olimpíadas de Pequim em 2008, acabou caindo numa série de solo, mas terminou em 6º lugar. Lembrando que em Pequim 2008, o Diego Hipólito mais uma vez era muito favorito, todo mundo dava ele como ouro, como o campeão das Olimpíadas. Infelizmente, na hora de fazer o salto, ele acabou realmente caindo, foi um acidente infeliz que a gente acabou vendo e ele ficou só na 6ª colocação, mas vamos ver se nessas Olimpíadas ele consegue essa medalha de ouro. E o Arthur Zanetti é mais um ginasta que representa o Brasil em Londres. Ele que vai competir nas argolas, foi prata no Campeonato Mundial e ouro no Pan-Americano de Guadalajara. E o nosso terceiro e último representante é Sérgio Sasaki, outro que ganhou ouro por equipe no Pan de Guadalajara, e é ouro no salto e prata no solo da Copa do Mundo de Doha. Os principais adversários são os japoneses, com destaque para Hokei Oshimura, que é o atual campeão mundial e medalha de prata nos Jogos de Pequim. Lembrando que não só os japoneses, porque a gente ainda tem os chineses. Tudo bem que o melhor chinês, eu não vou lembrar o nome dele, porque nome de chinês e japonês é muito complicado, acabou sendo cortado por causa de lesão. A gente aposta, claro, na medalha do Diego Hipólito. O Diego Hipólito, que é o mais experiente ginasta dessa seleção masculina. Mas quem sabe o Sérgio Sasaki acabe surpreendendo ele, que está sendo uma das grandes apostas da nova geração da ginástica. E vamos ver o que é que vai acontecer. Agora vale lembrar que o Diego foi fazer o treino e sentiu dores nos dois pés. Nos dois pés que ele teve. Em um dos pés ele fez a reconstrução dos ligamentos internos e externos. Então, assim, é uma preocupação. No entanto, a gente ainda acredita, porque pode ser que venha daí uma medalha de ouro. Se ele não cair mais uma vez, se não tiver mais nenhum acidente, isso não acontece mais. Vamos continuar, porque também tem competição no feminino às 5h30 da manhã e o Brasil tem 5 representantes. Claro, a nossa atleta mais forte é a Daniela Hipólito, ela que disputa pela 4ª vez os Jogos Olímpicos e foi a responsável pela classificação da equipe no pré-olímpico de Londres. Daniela foi medalha de bronze na trave e no solo no Pan de Guadalajara e foi primeira colocada no salto no Mundial de Doha. Outra atleta de grande importância da equipe é a Daiane dos Santos, ela que vem de 2 cirurgias depois dos Jogos de Pequim em 2008 e só voltou a competir em maio de 2010. Ela foi terceira colocada no solo no pré-olímpico de Londres. Bruna, que disputa a prova das barras assimétricas, é medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de Medellín em 2010 e participa da sua primeira Olimpíada. É considerada pelos treinadores uma das melhores ginastas na prova. Ainda temos Etienne Franco, ela que vai para a sua 2ª Olimpíada, foi convocada para os Jogos de Pequim para substituir
Kiwane Dias, onde ficou em 8º lugar no por equipe. E para fechar o time vem a Harumi Freitas, ela que foi convocada para substituir a Adrian Gomes, que acabou se lesionando há 3 dias antes das Olimpíadas. Ela que é novata e tem ótimas classificações em competições nacionais. O único problema da Harumi é justamente isso, ela não tem experiência em competições internacionais, ela que tem ótimos resultados em Campeonato Brasileiro Júnior e com primeira colocação, segunda colocação, mas é uma aposta, mas não vai ser grandes expectativas do Brasil, nem em muita classificação. A Olimpíada de Londres para ela vai ser experiência. O tempo tá acabando, vamos falar porque amanhã também tem natação às 6 horas da manhã e com disputa dos 400 metros medleys masculino. Ficou fácil, né? Ficou fácil. Graças a Deus. Para os nossos brasileiros. No 400 medleys, para quem não sabe, quem representa o Brasil é o Thiago Pereira. Ele tem medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E por sorte, saiu o chaveamento ontem. Ele não vai ter, na primeira fase, que enfrentar nem Michael Phelps, nem Ryan Lochte. Ou seja, e vai ser... Gente, ficou uma coisa muito bonita. Thiago Pereira, Michael Phelps e Ryan Lochte só se enfrentam na final. Ou seja, vai ser a disputa que todo mundo queria ver, graças a Deus. Mais probabilidade do Thiago Pereira conseguir ir pra final sem ter que enfrentar nem o Michael Phelps, nem o Ryan Lochte. Vamos esperar. Agora, quem não deu sorte de jeito nenhum foi o tenista, o Tomás Bellucci. Eu acho que foi maldade esse sorteio com o Tomás Bellucci. Tomás Bellucci que vai enfrentar, gente... Primeiro, o adversário dele é o Joe Wilfred Tsonga, o número 6 do mundo, pra quem não sabe. E depois disso, se ele acabar indo, ainda tem do grupo dele o Novak Djokovic. Só o Novak Djokovic. E o Ed Murray. E no grupo oposto, se ele passar, ele enfrenta quem? O Roger Federer, que é outro menino que não tem expressão no tênis mundial, né? Foi maldade esse sorteio aí com o Tomás Bellucci, gente, sério. Quem rezou pra darem certo os outros chaveamentos, alguém esqueceu de rezar para o Bellucci. Ainda tem mais competição de natação, não dá pra gente falar de tudo. Vai ter natação feminina com a Joana Maranhão, vai ter a Dainara, também vai começar a gente aí 7h17 os 400 metros medley com a Joana Maranhão. Ela que vai pra terceira Olimpíada, não é uma das favoritas na prova, mas pode conseguir ir pra uma final e acabar conquistando a medalha. Nunca se sabe. Tem também o que tá todo mundo esperando na natação, o 4% metros medley, 4 por 100, que a equipe brasileira é uma das equipes mais fortes, formada por César Cielo, Bruno Fratos, Thiago Pereira e o Nicolas, que, claro, vão ficar disputando com os Estados Unidos e o Canadá, que de vez em quando na prova acabam alfinetando as duas equipes. E a nossa produtora quer voltar a falar, fala rápido que a gente tá com o tempo estourado, Nária. Tá encerrando, é só pra galera que tá viajando aí, vai hoje pro litoral, final de semana, tem muito esporte lá, então quem não puder acompanhar as Olimpíadas, pratiquem esporte, bom final de semana pra todo mundo. Gente, acompanhem que ainda tem remo, tem hipismo, o Brasil que vai desfalcado pro hipismo, tem natação, tem ciclismo, tem esgrima, tem vôlei, a gente vai colocar Começamos as Olimpíadas, então vamos acompanhar os jogos. Às 5h30 da manhã acordem, Terra TV, tá passando pelos canais fechados. Sport TV e ESPN. E quem não puder, assiste pela Record, tá aí. Tem um ao vivo aí da Record. E por hoje é só sexta-feira, graças a Deus, a gente vai se despedindo, vamos ficando por aqui. O programa que teve a narração de Neila do Rego Monteiro e Emanuele Madeira, com os comentários de Naira Macedo. Programa que é uma realização da FM Universitária 96,7. Direção geral do professor Paulo Vilhena, trabalhos técnicos de Ricardo Souza e produção de Naira Macedo. Muito obrigada pela audiência, continue com a nossa programação. E se liguem nas Olimpíadas. Você ouviu Universitária Esportiva. Obrigado pela audiência e continue na nossa programação.